Bom dia a todas e a todos. É um prazer contar com a presença de vocês. Nós agradecemos muito a participação de cada um. Eu sou Ângela Bizantunes e estamos aqui em mais uma atividade no contexto de celebração do centenário de Freire. Estamos aqui para essa atividade, estão presentes aqui o professor Moacir Gadotti, o professor Anderson Alencar, a professora Camila Coimbra, o Anderson da UFAP, a Camila Coimbra da Universidade Federal de Uberlândia e o professor Moacir Gadotti, diretor e fundador e presidente de honra do Instituto Paulo Freire, para nós fazermos o lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire. E para essa atividade, nós organizamos a programação da seguinte forma. O professor Moacir Gadotti falará inicialmente sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire e a importância de iniciativas como essa do memorial, de lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire. O professor Anderson Alencar falará na sequência sobre em que consiste essa atividade, que é uma parceria do Instituto Paulo Freire com a UFAP, e aproveito o momento para agradecer também à universidade por essa parceria, que muito nos honra e acrescenta e contribui para a continuidade do legado de Paulo Freire. E, na sequência, após a fala do professor Anderson Alencar, teremos a fala da Camila Coimbra, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia, e ela vai explicar para nós a iniciativa da universidade, intitulada Paulo Freire vai à Universidade. A atividade de hoje é também parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. E aí nós vamos conhecer que iniciativa é essa, a importância dela, o porquê dessa iniciativa. E, na sequência, queremos falar também de mais algumas atividades do Instituto Paulo Freire e também da sequência desse trabalho da parceria do Instituto Paulo Freire com a universidade, com a UFAP. Tá bem? Então, passo agora, agradeço a presença de todos vocês. Ao final, nós vamos, se houver dúvidas, se as pessoas precisarem de algum esclarecimento, algum comentário, fiquem à vontade para tecer aí os comentários de vocês, que nós vamos colocar para as pessoas presentes aqui, fazer os devidos esclarecimentos ou os comentários que vocês julgarem necessários. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação, pela presença de vocês. Professor Moacir Gadotti. Obrigado, Ângela. É uma imensa satisfação poder estar aqui com o meu querido amigo e companheiro de tantas utopias passadas, presentes, espero futuras, meu ex-aluno Anderson Alencar, da UFAP, a Universidade Federal do Agreste, de Pernambuco, junto com Ângela Antunes, do Instituto Paulo Freire, a Camila Coimbra, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estava aguardando esse momento, Anderson, com muita ansiedade, porque vejo que há uma continuidade de um trabalho que você, particularmente, levou à frente, antes mesmo de vir aqui a São Paulo para fazer seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, né? Essa sua ligação profunda com o pensamento de Paulo Freire, que para mim, para o Instituto Paulo Freire, nos honra muito saber dessa sua luta, dessa sua continuidade, seu compromisso, e quero parabenizar também, é claro, felicitar a UFAP por essa iniciativa aí em Pernambuco,
esse momento, para mim, histórico, nesse momento que passamos, né, de pandemia, nós realizarmos um ato como esse, de lançamento de um memorial virtual do legado de Paulo Freire. Não é? É claro que você contando com os seus colegas professores, com o apoio da universidade e com o apoio, sobretudo, de outros profissionais e de alunos envolvidos. Então, como sempre, um trabalho coletivo que devemos realçar. É um trabalho de memória, de lembrança. Quando a gente fala de memorial, lembra a memória, né? Podemos dizer, por exemplo, me mande a memória da última reunião que fizemos, né? Quer dizer, que é um relato de algo, não é? E claro que o texto escrito é imprescindível, mas esse acervo, para mim, esse memorial é único, no sentido em que ele traz algo muito mais significativo do que a palavra escrita. Traz a voz, traz o olhar, traz o gesto, traz a fala, né? Todos os elementos, características muito mais fortes, que têm um imenso peso na hora de entender a obra de alguém. Então, o escrito tem suas limitações, e você deu um salto muito grande, Anderson, nessa história do legado de Paulo Freire, com o memorial virtual, em vídeo e áudio, que você vai apresentar em seguida. Não vou estragar a surpresa, evidentemente, e falar. Mas, para mim, fiquei muito emocionado de ver logo no começo isso. Eu queria perguntar a mim mesmo, como é que chegamos até aqui? E eu acho que, como é memória, eu me lembro do dia, em 96, que apresentei ao Paulo Freire um memorial também, que era um livro com quase 700 páginas sobre os escritos dele sobre ele, e ele pegou aquele volume na mão e ficou abismado, e nos falou, a mim, a Ângela, Padilha, Romão, Carlos Torres, que estávamos presentes naquele momento, entregando aquele volume, disse: eu não sabia, disse o Paulo, que tinha escrito tanta coisa sobre mim. Então, ele ficou muito impressionado lá nos arquivos Paulo Freire, né, onde ele tinha já, depois de ter saído da secretaria, em 1991, de secretário municipal de Educação de São Paulo, ele já tinha mandado muitas cartas, muitas fotos, documentos, vídeos lá para o Instituto Paulo Freire, e onde já estava se organizando uma primeira memória que se chamava Arquivos Paulo Freire, que você lembra muito bem, Alencar. Na minha intimidade, falo ele mais de Alencar do que de Anderson, como vocês estão percebendo. Depois, com a sua presença, sua liderança, veio o Paulo Freire Memória e Presença, um projeto grandioso também, que deu volume a essa memória, quer dizer, foi se expandindo essa memória do legado de Paulo Freire. Claro que vieram depois outros escritos, né? E a gente chegou agora, então, a esse memorial virtual, com esse apoio da UFAP, que parece, para mim, muito simbólico que se dê isso em Pernambuco, no estado onde que Paulo Freire nasceu, e essa parceria aqui de São Paulo, Pernambuco, com a UFAP, deverá continuar e complexificar e ser ampliada. O que eu quero mostrar é que, desde o início, o que aparece
com a interrogação, com o espanto de Paulo Freire ao receber o livro Paulo Freire, uma biobibliografia, o que mostra a complexidade e a enormidade da obra de Paulo Freire no Brasil e no mundo. Eu acho que nós temos um legado na mão e uma grande responsabilidade quando falamos da obra de Paulo Freire. Vocês viram que eu estou falando mais da obra. Por quê? Paulo Freire não gostava de homenagens, não queria ser glorificado, santificado. Então, ele sempre que dizia, quando eu recebia alguma homenagem, olha, não quero homenagear a pessoa do Paulo Freire. Acho que você só me homenageia porque eu tenho uma causa por aquilo que eu defendo. Então, é isso que fica, sobretudo, quando se faz um lançamento de um memorial como esse. Nós estamos diante de um legado de causas que Paulo Freire defendia. Como dizia ele, eu defendo a liberdade para lutar pela justiça, então, pela democracia, e nós precisamos muito hoje disso. Daí a atualidade de Paulo Freire, o sentido da atualidade de Paulo Freire está nisso. Precisamos de Paulo Freire para lutar pela liberdade, pela democracia, no momento em que ela está em perigo, para brigar pela justiça, como ele mesmo dizia. Então, se trata menos de homenagear uma pessoa de Paulo Freire, mas, sobretudo, da defesa das causas, dar continuidade, mas, sobretudo, reinventar, porque ele mesmo disse, numa conversa com Antônio Antônio Fagundes, porque não misturar com Fagundes, né? O Antônio Fagundes, o chileno que trabalhou com ele na África, num livro chamado Pedagogia da Pergunta. Ele diz o seguinte: para me seguir, você não deve me seguir, portanto, deve reinventar. E essa é a tarefa nossa, de reinventar no presente, para que ele nos ajude a entender o presente e construir um outro amanhã possível. Não esperar que o amanhã venha até nós, mas fazer acontecer um outro amanhã com claro, a teoria, o legado, as ideias de Paulo Freire. Assim, então, para mim, celebrar este momento é lutar, acreditar no sonho e ir à luta por esse outro mundo possível que Paulo Freire nos ensinou a amar, não é? E recriar nesse momento de desesperança a esperança necessária. Então, diante do ódio, diante da intolerância, nós apresentamos os nossos projetos e acreditamos nele com amor, na possibilidade de transformar esse mundo um espaço onde seja possível amar, como dizia Paulo Freire no final do livro Pedagogia do Oprimido. Acho que esse é o sentido da atualidade de Paulo Freire, que ele nos ajuda a entender esse momento para poder fazer um outro futuro. E o momento em que, no caso da educação, há um certo colapso, uso a palavra colapso, que é muito forte, mas há um colapso de uma concepção homogeneizadora da educação no mundo, não só no Brasil, né? Unificadora, que destrói as identidades e a diversidade, que é a grande riqueza da humanidade. Então, esse projeto educacional neoliberal de unificar sob uma única bandeira, sob um único modo de pensar, esse pensamento único que nega a história, como dizia Paulo Freire, está em colapso porque ele não atende à necessidade das pessoas, não alcança as pessoas na sua identidade, na sua originalidade, na sua diversidade. E Paulo Freire nos ajuda a entender essa globalização, essa mercantilização que está por trás dessa globalização neoliberal, e devemos lutar para colocar no centro da educação a pessoa, o ser humano,
e não as necessidades do mercado, como nos coloca a mercantilização e o pragmatismo pedagógico que reina ainda e cada vez mais se impõe por essa globalização, que no caso da educação acaba colonizando o currículo através de uma supervalorização dos meios, como é a avaliação, né? E aí acaba destruindo o que há de mais importante, que é a autoria do educador, do professor, na construção da sua aula, da sua relação com os seus alunos, né? E me parece que isso, Paulo Freire insistiu muito nessa dodicência, nesse diálogo permanente. Isso, para mim, é o futuro. Para mim, isso é muito atual para enfrentar o colapso dessa visão mercantilista da educação que ainda reina. Né? Então, quando a Ângela me fala para dizer duas palavras sobre a atualidade, para mim a atualidade está nesse fato de que nós precisamos, como dizia o Papa Francisco, de um novo pacto educativo global, centrado na pessoa, no ser humano, na vida, não na morte, na destruição das diferenças, não é? Mas na valorização das diferenças. Não é? E essa renovação, essa transformação da educação vai se dar, sobretudo, com o protagonismo de quem atua mais de perto na educação, que é o professor, a professora. Portanto, vai partir dele. A base nacional comum é a base dos professores. A base somos nós que trabalhamos com a educação. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Né? Paulo Freire fez isso quando fez a reorientação curricular, por exemplo, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, nesse momento em que ainda existe muita agressividade, se tenta desconstruir Paulo Freire, se tenta até tirar o título de patrono da educação brasileira, né? Com muito ódio, com muita intolerância, nós respondemos com amor, nós respondemos com o diálogo, nós respondemos, Paulo Freire, sim, é isso, é essa afirmação que nós temos que fazer neste momento, num lançamento como esse, de um memorial tão significativo quanto é o memorial digital Paulo Freire, sob o protagonismo do Instituto Paulo Freire, seria com a UFAP, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Muito obrigado. Obrigada, professor Moacir Gadotti, e eu quero agradecer também aos que já estavam aqui conosco desde o início e aos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. É uma alegria contar com a participação de vocês, celebrando conosco aqui, participando desta atividade de lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire, no contexto da celebração preparatória, né, da celebração do centenário de Freire. Então, esta atividade, ela está nesse contexto de afirmação de Paulo Freire, do seu legado, das causas pelas quais ele lutou e que continuam atuais, em especial a defesa da escola pública, popular, democrática, a defesa da democracia. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Estamos aqui com a equipe do Instituto Paulo Freire, não só eu e o professor Moacir Gadotti, mas também a Simone, o Padilha, a Janaína, o Plínio Pinheiro, que estão nos bastidores, permitindo e contribuindo para realizar essa atividade. São muitas as pessoas participando, eu quero ir durante a live mencionando e agradecendo a presença dessas pessoas. O Leonardo Gedraite, Lohane Borges Costa, Jefferson Martins Costa,
Maria Lourdes, Luzinete Faria Alves, Ana Paula Silva, Neuma França, Rosa Maria Lancelotti, Priscila Bibiano, sempre conosco, muito obrigada, Alex Menezes de Jesus, Gabriel Fajardo, Simone Lee, da nossa equipe, Fabiola Maria Dantas, também sempre conosco, muito obrigada, Elaine Cristina Jansen, Nilton Bruno Tomelin, e aos poucos a gente vai citando aí o nome das pessoas, na medida do possível, mas agradecemos muito, quando a gente fala que é com alegria, não é retórica, é entendendo que a gente precisa somar forças para defender o legado de Paulo Freire, esse educador que tantas contribuições deu às ideias, à história das ideias pedagógicas e que vem sistematicamente sendo atacado. Então, estar aqui juntos para fortalecer esse legado é de extrema importância, e por isso nós estamos alegres de compartilhar com vocês esse momento. E passo agora a palavra ao Anderson Alencar, da UFAP, que vai nos apresentar esse memorial com mais detalhes para que a gente conheça, né, como o professor Moacir Gadotti disse, nós temos o acervo no Instituto Paulo Freire, que toda a biblioteca do Paulo Freire, após a morte dele, veio para o Centro de Referência Paulo Freire. Nós temos a biblioteca pré-exílio, a biblioteca pós-exílio, nós temos vídeos, nós temos áudios, uma infinidade de materiais desde sobre Paulo Freire, e o nosso desejo é cada vez mais democratizar o acesso a esse material de Paulo Freire, e reforçar também que esse acervo de Paulo Freire, ele tem um reconhecimento social, tem o reconhecimento do CONARP, do Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, como um acervo de importância pedagógica e social, e ele tem também os títulos do Programa Memória do Mundo, que reconhece acervos em nível nacional, continental e internacional. Em 2017, o acervo de Paulo Freire foi reconhecido pela Unesco, através do Programa Memória do Mundo, como patrimônio documental da humanidade. Então, vejamos a importância das contribuições pedagógicas de Paulo Freire, que tem um reconhecimento internacional, e, infelizmente, no nosso país, tem sido sistematicamente atacado, né, e desvalorizado. Então, as razões da nossa alegria se fundamentam aí, né, da gente se encontrar para valorizar, reforçar a presença de Paulo Freire entre nós. Passo agora, então, a palavra ao professor Anderson Alencar. Obrigada. Obrigado, Ângela. Bom dia a todos. De fato, é com muita alegria que a gente vem aqui para esse momento, né, de lançamento, isso quer dizer, fruto de um trabalho de quase 2 anos aí de atividades, e que a gente finalmente chega nesse momento de culminância para poder apresentar um pouquinho para a sociedade aquilo que a universidade vem fazendo, muitas vezes ali nos bastidores, no silêncio, mas produzindo e contribuindo com a transformação desta sociedade. Primeiro, também agradeço as palavras do professor Gadotti, né, que muito emocionam. De fato, aprendi muito, né, e continuo aprendendo muito com vocês, e espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, pelo menos, retribuir um pouquinho tantas aprendizagens, né? E dizer que é uma grande responsabilidade mesmo, como o professor Gadotti colocou. A gente está aqui nesse momento que muitas vezes até nos tensiona e que nos deixa um pouco apreensivos, porque a gente quer fazer o melhor, né, o melhor possível, aí, sobretudo, em homenagem a esse grande educador que tantas contribuições importantes trouxeram para nós, né? Bem, então, eu vou aqui estar transitando entre várias telas, então, peço até desculpa se me demorar um pouquinho, às vezes, para transitar, porque são muitas, mas vamos conseguir. Vamos lá. Bem, deixa eu ajeitar aqui. Bem, gente, então a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que esse projeto, essa parceria com o Instituto Paulo Freire, ela não começa exatamente com o FAP, né? Ela começa com a UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco,
e só no final do ano passado é que a gente vai ter um desmembramento, né, com a criação de uma nova universidade aqui no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Garanhuns, e que vai culminar com a criação de uma nova universidade, né, chamada Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Então, não posso deixar de fazer esse registro, né, em agradecimento também às contribuições e ao apoio que a UFRPE, né, teve em todo esse processo de construção dessas iniciativas. Segundo dizer que são esses projetos que a gente vai apresentar, né, esses sistemas, eles são frutos de 2 projetos dentro da universidade. Primeiro, um projeto de extensão, né, chamado Glossário Audiovisual do Educador Paulo Freire, e o segundo é um projeto, a presença do Educador Paulo Freire na web, pesquisa, desenvolvimento e implantação de repositório virtual, que foi fruto de um projeto de pesquisa em âmbito de iniciação científica, tá? Então, a gente teve uma grande contribuição de muitos e muitos alunos, que depois eu vou fazer questão de citar, tanto nossos do curso de pedagogia, quanto do curso de ciência da computação, toda essa realização por meio do laboratório multidisciplinar de tecnologias sociais, também da UFAP. Bem, então, seguindo aqui, a primeira coisa que eu queria falar e mostrar para vocês, para a gente ir direto ao ponto, é o memorial. Então, o que é a ideia? O que era a ideia do memorial, né? A ideia do memorial era a gente criar um espaço em que a gente integrasse, em que a gente agregasse as diversas tecnologias que a gente tem ligadas à memória do Paulo Freire, né? Então, o Instituto acabou, né, nesse período, desde 2010, 2012, até 2012, desenvolvendo várias tecnologias voltadas à disseminação do acervo, e elas estavam dispersas, né? Então, num lugar eu tinha um acervo Paulo Freire, em outro lugar eu tinha a biblioteca, em outro lugar eu tinha a comunidade freiriana, enfim. Então, de que maneira a gente conseguiria agregar, agrupar, né, essas múltiplas plataformas em um único espaço? Então, assim nasce, no contexto do projeto de pesquisa, o memorial, que eu já vou tentar, não sei se já está compartilhando aqui com vocês, aqui essa tela. Deixa eu ver. Ângela, você pode confirmar se está compartilhando a tela do memorial, por gentileza? Sim. Ok, obrigado. Bem, então aqui na tela do memorial, então a gente vai ter uma estrutura de um menu superior, um texto de apresentação e um rodapé, né? E aí, como eu estava falando anteriormente, essa ideia de a gente poder agregar. Então, a gente vai ter uma tela ligada ao Conheça Paulo Freire, que a ideia é que a gente vai enriquecendo, sobretudo com documentários. A gente tem muitas produções, o professor Gadotti mencionou algumas delas anteriormente, né? Então, a gente tem aqui o Paulo Freire Biografia, o Educar para Transformar, né? Eu tenho o Paulo Freire Contemporâneo, entre outros documentários e biografias, né? E biografias que a gente está também compartilhando aqui nessa tela. Na linha do tempo, a gente vai ter uma outra produção aqui, né? Agradeço especialmente ao aluno Danilo, né, que teve uma grande contribuição aqui, em montar visualmente este glossário, esta linha do tempo, né? Só um segundinho. Anderson, só um segundinho, não está apresentando, não está mostrando o PowerPoint lá, só não está mostrando. Pronto, era o que eu imaginava. Então, vamos lá, vamos ajeitar aqui. Desculpa interromper aí. Não, eu já imaginava que pudesse isso acontecer. Vamos lá. É que você tem que compartilhar a guia. Deixa eu mudar aqui. Pronto agora? Plínio? Plínio, está apresentando agora? Isso, agora sim, agora está na página do... Muito obrigado. É isso aí. Bem, então, aqui, gente, é a página do memorial, que eu estava me referindo anteriormente.
Então, aqui eu vou ter uma apresentação, aqui a parte do menu superior, como eu havia mencionado, nessa ideia de integrar as diversas plataformas, né? Então, aqui eu vou ter o Conheça Paulo Freire, que era o que eu estava mencionando anteriormente, e a ideia da gente ir integrando alguma parte de documentários, de biografias, para aquelas pessoas que querem conhecer quem era Paulo Freire. Tem muita coisa, né? A gente, inclusive, adicionou recentemente aqui esse do Sesc TV, que foi publicado este ano, chamado Paulo Freire, o Homem do Mundo, né? E a ideia é a gente continuar alimentando aqui com informações mais diretas sobre quem era Paulo Freire. A linha do tempo, também, que eu estava mencionando anteriormente, produzida aqui pelo aluno Danilo, junto com os conteúdos do Instituto Paulo Freire, e aqui toda, né, visualmente, aqui vários elementos da história e da vida do Paulo Freire, que é a ideia da gente ir ampliar, né, adicionar novos momentos, novos marcos históricos, links para documentos, enfim, essa é uma primeira versão. Bem, essa aqui é o chamado memorial, né? E a gente também, no contexto dessa parceria, como eu falei anteriormente, a gente também teve o Acervo Digital Paulo Freire. O Acervo Digital, ele já foi um projeto que a gente iniciou lá para 2011, 2012, no Instituto, junto com financiamento da Petrobras, para poder desenvolver, de fato, um acervo que a gente pudesse compartilhar toda aquela produção que estava dentro da instituição. A gente tinha um grande número de materiais, manuscritos, livros, vídeos, e precisava ser disseminado, né? A gente precisava colocar para que qualquer pessoa, em qualquer parte, tivesse acesso, e não somente aqueles que visitavam a instituição. Então, assim nasce o projeto, aquele projeto lá de 2012, em que a gente cria o Acervo Paulo Freire. Contudo, a gente teve um hiato aí, um espaço bem grande aí de intervalo, em que a tecnologia avança muito rapidamente e aquela versão do acervo ela já estava obsoleta, né? Então, a gente vem com esse projeto de pesquisa que eu mencionei anteriormente, no qual tiveram envolvidos a aluna Raquel, o aluno Gustavo, né, que certamente estão aí assistindo e trabalharam até não sei que horas ontem, né, nesse acervo, exatamente atualizando a tecnologia, né? A gente recebia muitas críticas sobre a questão da busca, que não estava muito acessível, que tinha problemas, o que era difícil, às vezes, localizar alguma informação, e aí muito fruto também dessa versão desatualizada do sistema, né? Então, agora a gente fez uma versão atualizada, essa versão mais recente, que a gente incorporou tanto o cabeçalho quanto o rodapé, também para deixar aquela identidade, como eu falei, de rede de sistemas, e as pessoas vão poder transitar aqui dentro do sistema em vários documentos, né? Não vai dar para apresentar os pormenores, mas eu só queria apresentar pelo menos para vocês um pouco do que os nossos alunos trabalharam na parte de implementação aqui de ferramentas, de funcionalidades, né? Então, a gente vai ter desde um player de vídeo, né? Que a gente está aqui com as primeiras versões desse player de vídeo, em que as pessoas vão poder ver na tela diretamente o vídeo, né? Então, você não precisa baixar o vídeo para poder assistir. Uma outra ferramenta que a gente implementou foi a parte da visualização dos PDFs. Então, aqui, a pessoa também não precisa baixar o PDF para visualizar. O PDF, ao entrar no registro, você já vê ele diretamente na tela, tá? Também, obviamente, você pode baixar, caso queira, aqui tem o link, mas ele já abre diretamente na tela, tá? E também da parte de fotos, deixa eu localizar, aqui na iconografia, na parte de fotografias, para mostrar para vocês também uma outra ferramenta que a gente implementou. Pronto. Aqui também, da mesma forma, as fotografias, que elas já aparecem também na tela. Se eu tivesse mais de uma imagem aqui, ela apareceria várias bolinhas aqui para a gente ir, e aquela seta para a gente ir navegando, né? Então, eu vou ter o título aqui em cima e vou ter o documento abrindo também direto em tela, sem precisar fazer o download, tá? Bem, vou ter outras ferramentas de busca, outras possibilidades aqui, mas, em suma,
o trabalho nosso foi, além de implementar essas novas funcionalidades, foi de fazer a atualização em si do próprio acervo. Também agradeço o Bruno. Bruno nos a gente se comunicou com ele se dispôs a bastante. E, seguindo, nós temos a biblioteca. A biblioteca não foi objeto de nossa intervenção nesse projeto, vai ser um projeto futuro. Mas o que é o biblioteca.paulofreire.org? É uma ferramenta de base de dados, né, em que as pessoas podem buscar quais são os livros que constam hoje na biblioteca física do Paulo Freire, nas duas bibliotecas, como a Ângela mencionou. Então, eu vou ter uma ferramenta de busca, então eu posso, por exemplo, buscar aqui Marx, então fazer aqui uma busca, e eu vou ter todos os livros catalogados, aqui foi um grande trabalho das bibliotecárias, que trabalharam na ocasião do projeto 2012, para colocar toda essa base de dados aqui, por exemplo, dos livros que Marx consultou, que possuíam, ou que existem em sua biblioteca. Eu posso clicar aqui no 1 também, não sei se vai aparecer essa outra tela, mas aparece toda a parte da catalogação aqui dos dados, a edição da obra, quantidade de páginas, editora, e assim por diante, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês. Bem, vou voltar aqui para onde a gente estava. E agora partir para o glossário, tá? O glossário, como eu falei, foi fruto de um projeto de extensão, esse envolvendo também muitos alunos, né? Depois eu vou listar para vocês quantas pessoas que trabalharam, né? Quantos alunos, foi um projeto de 1 ano e meio. E o que a gente fez aqui nesse projeto? Eu não me esqueci, Ângela, de uma conversa, né, que a gente teve, uma ideia das tantas ideias que você tem, criativas e interessantes, quando você disse, a gente deveria ter, talvez um glossário, alguma coisa audiovisual, igual a gente tem também livros, que existe um dicionário, Paulo Freire, existe um glossário dentro da biobibliografia. A gente poderia também ter algo com imagens, com vídeos, né? Com vídeos e áudios do Paulo Freire falando sobre um tema, se posicionando sobre algum assunto, conceituando uma ideia, enfim. E aí aquilo ficou e depois acabou ressurgindo na memória e, né, nesse momento de rememoração dessa memória passada, a gente acabou dando seguimento, e disse, não, vamos implementar, a gente consegue fazer, vamos fazer aquela ideia lá antigona, né? E assim nasce o glossário Paulo Freire, como essa ideia que exatamente a Ângela tinha tido naquela ocasião, de trazer momentos em que o Paulo Freire se manifesta sobre algum assunto, né? Não necessariamente só conceituando, definindo, mas muitas vezes se posicionando sobre alguma ideia. Tá? Então, aqui na página do glossário, eu vou ter as letras correspondentes aos verbetes estes que foram criados, propostos inicialmente pelos nossos próprios alunos, junto com nossos professores, aqui a professora Norma, que contribuiu muito também com esse processo, que hoje é aposentada, não sei se ela está assistindo também, mas obrigada, professora Norma, e a revisão do Instituto Paulo Freire, especialmente da professora Ângela também. Então, eu vou exemplificar aqui, clicando na letra A. Eu vou ter uma lista com todos os verbetes que a gente listou na ocasião. Então, adultos, capacitação, afetividade, alfabetização, muitos alfabetização, né? E aí com alguns subtemas que a gente fez para diferenciar cada verbete. Alfabetização científica, Amilcar Cabral, autocrítica, amor, analfabetismo, arte, assistente social, autoritarismo, autoridade e assim por diante. Então, eu posso clicar, vou clicar em assistente social, por exemplo, e ele vai me abrir aqui uma tela, neste caso é um áudio, né, exatamente que não tem a caixa de vídeo, e aí eu vou ter a transcrição do trecho em que o Paulo Freire comenta sobre o assunto, sobre assistente social, em algum momento aqui dentro desse texto vai se referir a isto, e eu posso assisti-lo em alta qualidade, quer dizer, a pessoa que tiver uma conexão mais rápida com a internet, ou em baixa qualidade, que a qualidade vai estar muito boa também, mas que o tamanho do arquivo é menor, né? Então, eu posso baixar, não vai dar para vocês ouvirem, né? Mas vocês vão poder navegar também aqui no arquivo, parar, ou até diretamente compartilhar. Vocês podem clicar aqui em compartilhar esse áudio no Facebook,
no WhatsApp ou no Twitter, né? E caso queira assistir, ouvir, neste caso, o áudio completo, vocês vão ter um link aqui que vai direcionar vocês exatamente para o acervo, onde está o trecho, o documento completo deste trecho, deste pequeno trecho que foi extraído, tá? Então, eu vou ter, na verdade, vários, esse aqui, neste exemplo, eu só tenho um, mas eu vou ter casos em que eu tenho vários, por exemplo, alfabetização adultos. Então, eu tenho aqui vários agora de vídeo, né? Apareceram um player aqui de vídeo, né? Eu tenho pelo menos 4 aqui, 5, 6, né? Muitos alfabetização adultos, muitos trechos, em que a gente vai ter também a possibilidade de ouvir o Paulo Freire citando este pequeno recorte aqui da sua fala, tá? Então, a gente tem a transcrição, a gente tem o vídeo e a gente tem acesso ao vídeo completo. Um sonho nosso que estava no projeto, mas a gente não conseguiu alcançar, né, porque, de fato, vai demandar novos esforços, é fazer a interpretação em libras de todos os trechos, né? A gente havia idealizado, mas a gente não conseguiu no tempo que a gente teve que fazer, mas está nos nossos planos de que cada trecho ele pudesse ter aquele box com a interpretação do trecho em libras. Tá? Bem, aqui também eu vou ter a parte de listar todos os verbetes, então eu consigo ver todos os verbetes e a quantidade de trechos que eu tenho dentro de cada verbete, tá? Então aqui eu vou ter todos os verbetes em ordem alfabética e a quantidade, tá? Essa aqui é uma primeira versão, né? Digo, sobretudo, primeira versão, porque foi o esforço nosso inicial enquanto FAP de selecionar trechos e disponibilizá-los aqui. Mas entendo que esta é uma plataforma colaborativa, né, que a gente vai poder incorporar, muito provavelmente, novos trechos. Às vezes as pessoas assistem os vídeos e encontram um trecho que não está aqui, ele pode ser submetido para a gente fazer inserção do trecho aqui também, e enriquecendo o glossário com novos materiais, tá? Bem, por fim, a gente vai ter aqui a comunidade freiriana, que hoje a gente está redirecionando para o site do Instituto Paulo Freire, mas é um projeto também futuro, né, a gente vai falar um pouco mais, a gente criar o nosso mapeamento da comunidade freiriana atualizado, né, algo similar à ideia de Google Maps, com os apontamentos em que existem instituições, pessoas, enfim, organizações, ou espaços que levam o nome de Paulo Freire, que homenageiam Paulo Freire, que se inspiram em Paulo Freire. Então, a ideia é a gente fazer uma versão também atualizada desse mapeamento da comunidade freiriana internacional. Tá? Bem, e eu creio que eu já falei aqui, eu só queria, né, sem deixar de fazê-lo, como eu disse inicialmente, fazer agradecimentos aqui a todos os nossos colaboradores, né, que faço questão de citá-los aqui. Deixa eu só aqui, que eu vou ficar mais fácil, só um minutinho. Pronto. Então, primeiro queria agradecer, então, na parte de desenvolvimento, Carlos André, Danilo, o professor Igor Medeiros, Vanderlei, Maria Thaís, Vanberto, que ajudou muitíssimo. O Vanberto foi responsável por toda a parte de estruturação do servidor, né, do sistema no servidor, porque, né, tem toda uma infraestrutura por trás, né, para a gente disponibilizar. Então, é um técnico administrativo nosso da UFAP, né, o Roberto, na produção de conteúdo, seja assistindo os vídeos, seja transcrevendo os trechos, seja editando o vídeo, porque a gente teve que editar todos os vídeos, tirando esses trechos que a gente mostrou, seja alimentando o acervo, que também deu muito trabalho, alimentando o glossário, né, enfim. Então, Alisson, Ana Clara, Daniele, Elane, que ajudou também na própria processo de coordenação dos trabalhos dos alunos, Fernanda Maria, Gabriele, Jair, Jaane, Jefferson, Luciane, Letícia, a outra Letícia, né? Aqui nós temos alunos tanto do curso de letras, da UFAP, quanto alunos do curso de pedagogia, né? Maria Aline, Maria Elisa, Matheus, Ivaldo nos ajuda na parte do espanhol, né? A gente tem trechos em espanhol, Riane, que nos ajudou também, Raina, Taine, Wesley e Yara, que nos ajudou na parte do inglês.
e os nossos membros externos, né, os nossos colaboradores externos, que foram a professora Ângela e o professor Padilha. Né? E no acervo Paulo Freire, né, nós vamos ter aqui o Manuel Gustavo, né, a gente costuma chamar de Gustavo, né, a Raquel, né, que são alunos do curso de Ciência da Computação da UFAP, que nos ajudaram no projeto. O Bruno Nocera, que eu mencionei, o professor Mariel, o professor Igor, a Ângela, o Paulo Padilha, também do Paulo Freire, e o Vanberto, também, que nos ajudou na implementação, tanto do acervo quanto do memorial. Tá? Bem, era isso, né, que eu queria compartilhar. Obrigada, Anderson. Eu quero novamente agradecer a presença das pessoas que vão chegando. Quero mencionar alguns, são tantos nomes, a vontade é de falar cada um deles. Não sei se conseguirei falar até o final da live cada presença, agradecer cada presença, mas quero citar aqui a Fernanda Soares. Aliás, a Fernanda Soares, que é da equipe do Instituto Paulo Freire também, a Sônia Couto, a quem devemos agradecimentos também, porque essa história, como o professor Moacir Gadotti disse, ela vem sendo construída há algum tempo, a gente vai sempre aperfeiçoando, atualizando, mas Fernanda Soares, George Silva, Janaína Abreu, a Sônia Couto, que é a coordenadora do Centro de Referência Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire, muito trabalho tiveram e se empenharam e se dedicaram para hoje o acervo estar nesse estágio que está, né? O Jorge também contribuindo na área da TI, então nossos agradecimentos a todas as pessoas envolvidas, tanto da UFAP, ao Anderson, que torna isso realidade, as pessoas que apoiam, até teve a Tatiana Pereira Lima, aí participando do chat, ela pergunta assim, quem tiver material novo que não está aí no acervo, pode encaminhar? Sim, pode, a gente vai enriquecendo o acervo com as contribuições das pessoas também, é isso que o Alencar falou, às vezes tem um trecho de um vídeo extremamente significativo, que a gente não destacou e que a pessoa julga importante, a gente pode acrescentar nesse glossário audiovisual. Então, parabéns a toda a equipe da UFAP, que linda apresentação. Teve o Fábio também, diz assim, o Fábio Silva, só eu estou apaixonado por este trabalho? Não, Fábio, todos estamos apaixonados, porque é um trabalho apaixonante quando a gente pensa na possibilidade de tornar esse acesso mais democrático, e é esse o nosso desejo, né? Então, é isso que nos apaixona. Eu quero citar aqui, além da presença da Fernanda Soares, a Priscila Bibiano, Amanda Borges, Elane Silvino, Jackson Reis, o Antônio Coelho, o Padilha, do Instituto Paulo Freire, Jaime Monteiro, Edineide Neidinha, Romildo, querido Romildo, José dos Santos, Nilza Albuquerque, Edina Silva, Maria da Cruz, o Vicenço D'Andrea, da Itália, está conosco também, Sandra Maria, de Mirassol do Oeste, e tantas outras pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês, de compartilhar essa alegria aqui conosco. E depois vou citando outros nomes também. Agora nós vamos ouvir a Camila Coimbra, da Universidade Federal de Uberlândia, que está em parceria conosco nesta live, juntando aí também outras atividades, né, nos somando nesse trabalho coletivo para honrar o legado de Paulo Freire, tornar vivo esse legado, conhecido esse legado, e afirmando as causas pelas quais ele lutou. Então, é com muito prazer que a gente hoje realiza essa atividade em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, nessa iniciativa intitulada Paulo Freire vai à Universidade, e a Camila
a quem agradeço por estar aqui conosco, vai falar para nós que iniciativa é essa. A palavra está com você, Camila. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ângela. Bom dia a todos e todas. Em nome da Ângela, agradeço o Instituto Paulo Freire por essa parceria conosco nesse momento, como já dissemos aqui, tão importante, né, de estarmos juntos, pensando, refletindo sobre a obra do Paulo Freire. Anderson, eu vou só somar a minha fala de muitos e muitas aí. Eu fiquei encantada com o trabalho de vocês e acho que a oportunidade de estar aqui hoje soma esforços, né, para que a gente possa aí, juntos e juntas, pensarmos algumas atuações possíveis, parcerias, que a gente possa enfrentar esse cenário que temos vivido. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a série Paulo Freire vai à Universidade, porque ela surge de dois momentos importantes na Universidade Federal de Uberlândia. O primeiro, que foi a oportunidade que eu tive de participar da construção do projeto pedagógico do curso de Pedagogia do campus do Pontal, em Ituiutaba, uma cidade de 90 mil habitantes, e que foi a primeira experiência, e não conheço outra, em que os professores desse campus, fora de sede da Universidade Federal de Uberlândia, foram contratados antes dos estudantes chegarem. Então, nós tivemos a oportunidade de construir os projetos pedagógicos a partir da realidade daquela cidade, daquela região, da situação primeira de uma universidade pública. Já tinha lá a universidade estadual, mas uma universidade federal que chegava àquela cidade. Com essa oportunidade, nós, professores e professoras do curso de pedagogia, à época éramos apenas 5 professores, nós decidimos criar um curso de pedagogia com o que nós chamamos de princípios freirianos. Então, o curso de pedagogia tem um desenho curricular que a gente tentou sinalizar para algumas possibilidades, né, inclusive ciclos de formação temáticos, com círculos de cultura, que são os momentos de síntese no projeto pedagógico, enfim. Esta foi a primeira experiência que me mobiliza a pensar um pouco na Universidade Federal de Uberlândia sobre a importância da presença e da reflexão sobre Paulo Freire. E o segundo momento, já em 2016, quando eu venho para Uberlândia, e aí o núcleo de didática, eu venho em 2010, mas o núcleo de didática, que hoje é onde habito, a Faculdade de Educação, decidiu por criar uma disciplina optativa denominada Princípios Éticos Freirianos, para todos os cursos de licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia. E aí, esta foi uma iniciativa, então, importante para que a gente provocasse as licenciaturas na importância da discussão de Paulo Freire, né, porque a gente sabe o quanto a universidade, muitas vezes, silencia, né, o estudo sobre Paulo Freire. Então, a partir dessa disciplina, que inicia, então, em 2017, a sua primeira turma, essa é uma experiência que a gente também tentou registrar por meio de um site, quem quiser depois conhecer, Princípios Éticos Freirianos, é o nome da disciplina mesmo, vocês verão o site com as experiências, como que essa vivência foi aí, nessa disciplina participada com estudantes dos cursos de licenciatura. Eu dividi essa disciplina com uma colega muito importante, parceira e companheira, professora Diva Souza Silva, que também faz parte desse projeto. Acho bom a gente nomear essas pessoas que fazem parte dessa trajetória, dessa história. Essa caminhada nunca é uma caminhada solitária, né? É sempre uma caminhada com pessoas que fazem parte dessa história. A partir, então, dessa disciplina, alguns estudantes, inclusive o Gabriel Fajato, que a Ângela já citou aí, o Leonardo Gedrait também, sempre nos acompanha nas provocações. E como vamos continuar? Como essa disciplina ela não pode acabar no tempo e espaço acadêmico, né? Nós temos que fazer com que ela reverbere, com que ela também esteja presente em outros espaços. E assim, a gente cria a série Paulo Freire vai à Universidade com essa intenção de ampliar conhecimento, estudo e a importância do Paulo Freire para a educação brasileira, especialmente nesse momento. Dessa série, a nossa intenção é que a gente institucionalize na Universidade Federal de Uberlândia um círculo de estudos e pesquisas freirianos. A sigla ficou CPF,
né, uma iniciativa como muitas universidades já têm, de criar primeiro o grupo de estudos, ou como nós estamos denominando, um círculo de estudos e pesquisas, para depois a gente sistematizar isso ou sob a forma de uma cátedra, né, como eu tenho aprendido com o Anderson e outras experiências que a gente vê aí com as federais também incorporando na sua instituição esses estudos freirianos. Então, a partir deste grupo, eu também estou na coordenação de um projeto de extensão, né, com essa intenção de que a gente traga Paulo Freire para a universidade, de várias formas. O ensino com a disciplina, e também a gente criou, sob a minha coordenação, um projeto de extensão que chama Inéditos Viáveis na Formação de Professores e professoras, com a intenção também de fazer com que essa discussão seja ampliada na formação de professores. Nós temos um projeto institucional de formação e desenvolvimento do profissional da educação na Universidade Federal de Berlândia, e a ideia é que a gente consiga aí, com esse projeto de extensão também, criar outras possibilidades, dentre elas, um podcast que a gente também já tem, desde essa experiência com a disciplina, que chama Pelejantes, com a ideia também de divulgar o legado, divulgar a nossa experiência, como que a gente tem criado essa metodologia, inclusive, dentro da própria disciplina, tentando respirar os princípios freirianos. Então, com essa história, a gente criou essa série de lives com 5 momentos, né, que eu queria só aqui anunciar que foram momentos para a gente muito importantes. Nós estamos exatamente hoje no meio do caminho, né, com o lançamento do Memorial Virtual aqui em parceria com a Universidade Federal do Agreste Rural de Pernambuco, o Agreste de Pernambuco, desculpa, Anderson, e com o Instituto Paulo Freire, e a gente começou com as atividades da live, contando um pouco, chamou esse primeiro momento as histórias do menino que lia o mundo. Nós tivemos a presença da professora Nima Spigolon, uma grande amiga, companheira também nessa trajetória da Unicamp. A segunda live também com uma nova amiga que eu tive nesse momento de conhecimento de tudo que acontece com Paulo Freire, que é a Ana Cavalcante, que é líder de um grupo de estudos e pesquisas do Centro Universitário Newton Paiva, que também estuda o Paulo Freire, que realiza o Café com Paulo Freire, e aí tivemos a oportunidade de fazer essa segunda live com ela, discutindo um pouco o livro Educação como Prática da Liberdade. Hoje nós estamos na terceira live, com muita honra, muito orgulho de participar desse momento histórico de lançamento do memorial, e ainda temos a quarta e a quinta, a quarta para discussão das cátedras Paulo Freire, com a professora Mônica da Federal Rural de Pernambuco, e a quinta com o professor Walter Corran, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que a gente deu o nome do seu livro, Paulo Freire Mais do que Nunca. E aí a intenção é que a gente feche a temporada com essas pessoas, com as parcerias importantes para fortalecer tanto o centenário do ano que vem, mas porque a gente acredita que andar de mãos dadas parece ser mais fácil para a gente continuar se mobilizando nessa importância de, como o professor Moacir Gadotti disse na abertura, da gente mostrar como que a nossa resistência, a nossa existência, ela se faz de uma outra forma, né, num movimento democrático, respeitoso, amoroso, visando uma transformação social necessária para esse momento, e achamos importante que Paulo Freire esteja aí do nosso lado. Então, mais uma vez, eu agradeço, reitero que esta é uma grande oportunidade de unir, né, os grupos, como o Anderson já disse, os grupos de pesquisa, os grupos de estudos, cafés com Paulo Freire, as cátedras, o instituto, os centros, movimentos sociais, todos e todas que, para a nossa existência e resistência nesse cenário político, precisamos estar de mãos dadas. Então, eu agradeço mais uma vez e estamos juntas. Estar de mão, tomar essas iniciativas, e a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos juntas aqui. E você é uma pessoa que
me faz lembrar um verso de Agostinho Neto, que diz que não basta que seja justa e pura a nossa causa, é preciso que a justiça e a pureza existam dentro de nós. Você é uma pessoa que me inspira nessa direção, né, que além do discurso tem a prática. Obrigada por estar conosco aqui. Tem mais umas pessoas que eu gostaria de mencionar, Alex Menezes de Jesus, Ana Vitória Santos, Andréia Andrade, Angélica Felinto, Camille Lima, Cléo Soares, Cristiane Fernandes, Demian, pesquisador do Rio Grande do Sul, Edna Silva, Elaine Cristina, Eude Santos. Gente, são tantas pessoas, nós gostaríamos de mencionar o nome de cada um, mas vou citando aí e agradecendo, e os comentários também. O Leonardo, ele fala assim: imagino o trabalho de digitalizar todo esse acervo documental. É verdade, Leonardo, é um grande trabalho e a gente faz com muito carinho, por esse desejo de socializar cada vez mais, de ampliar o acesso, democratizar o acesso à obra de Paulo Freire. A Lúcia Barcelos fala: sensacional esse trabalho, vai facilitar a pesquisa para todos. O Fábio diz, eu já tinha comentado a fala do Fábio, né? Só ele está apaixonado? Eu acho que não, todos nós, né? O Newton, ele fala: Paulo Freire combatido pelo fascismo. Isso é a certeza de que estamos do lado certo. Paulo Freire, sim e sempre. Leonardo diz: acervos são essenciais para que possamos fazer pesquisas científicas, embasadas, e é isso mesmo, a gente quer contribuir também com os pesquisadores referenciados no pensamento de Paulo Freire. E o nosso desejo é não só oferecer em português esse acesso, mas também em outras línguas, porque nós temos buscas, né, pessoas, pesquisadores de outras partes do mundo que entram em contato com o Instituto Paulo Freire e fazem essa demanda da tradução, né, porque tem um material riquíssimo, mas que está em português, e o nosso desejo é colocar esse acervo também em inglês. Nós já contamos com a ajuda de algumas pessoas, inclusive para este trabalho de traduzir a página inicial do nosso acervo para o espanhol, para o francês, para o italiano, para o inglês, a Nana Nesh, a Laura Guedes, Arthur Ornelas, Ramon Moncada, que tem contribuído para a tradução, para a gente socializar cada vez mais a informação, e a gente aproveita para agradecê-los também. Mas esse é um desejo, a gente ampliar esse acesso, não no Brasil, mas fora do país também. Temos aqui também a presença do Antônio Coelho, de Uruguai. Muito obrigada pela sua presença. E antes da gente encaminhar para o encerramento, que já estamos aí no nosso tempo da live, né, de encerramento, tem uma pergunta que eu dirijo ao professor Moacir Gatotti, se ele puder comentar, que é do Alex, que ele diz assim, o Alex Menezes Jesus, ele pergunta assim: a globalização das ideias freirianas as ideias freirianas conseguem dialogar ou adentrar nas comunidades mais carentes das grandes cidades? Professor Moacir Gatotti, poderia comentar, por favor? Obrigado, Ângela. Eu estava aqui acompanhando essa lista de manifestações de quem está nos acompanhando, e as palavras são extremamente estimulantes para todos os que lutamos juntos, como disse Camila, por uma outra educação possível. E as palavras são maravilha, apaixonante, orgulho, parabéns para a universidade. Então, eu quero, mais uma vez, felicitar ao FAP e, particularmente, o Anderson Alencar por esse trabalho maravilhoso, que é único, que faltava e que agora não falta mais. Agora está aí no ar, né? Está sendo lançado. Parabéns. Eu estou muito feliz de poder
estar nesse momento histórico do lançamento desse memorial virtual. Então, é algo que vai ser lembrado no futuro como um momento histórico de manifestação e dessa grandiosidade dessa obra de Paulo Freire. A pergunta que a Ângela está me colocando, do Alex Menezes de Jesus, mereceria uma outra live, mas eu acho que ele tocou num ponto fundamental: como articular a universidade com as comunidades, através da extensão, através desse trabalho, não é? E como fazer chegar Paulo Freire a essas comunidades mais empobrecidas das grandes cidades. É uma pergunta fundamental e é uma pergunta que temos que fazer constantemente. E Paulo Freire nos deu o exemplo quando ele criou o serviço de extensão cultural como serviço da universidade para linkar a pesquisa e o ensino com as comunidades, para que ela pudesse servir a universidade, sobretudo aos interesses dos mais empobrecidos. Essa foi a preocupação fundamental, porque Paulo Freire era extremamente conectivo. Ele articulava a utopia com o cotidiano, articulava, pela sua conectividade, pessoas muito diversas, né? Então, essa conectividade não é apenas uma característica pessoal de Paulo Freire, é algo que perpassa toda a obra e é uma categoria epistemológica fundamental do seu pensamento. Não dá para entender Paulo Freire sem entender a conectividade, essa capacidade que ele tinha de agregar pessoas. Ele era um democrata, lutava pela liberdade, pela autonomia, para brigar pela justiça, como disse, né? Mas ele tinha essa característica de ser radicalmente democrático e não ser sectário. Eu acho que é isso que nós precisamos neste momento histórico. A gente sabe que a gente não vai conseguir superar essa tragédia que estamos vivendo, política, econômica e social e de saúde, no Brasil, sobretudo, sem nos articular, sem estarmos juntos, sem saber dialogar com os diferentes, né? Não ficar fechados no nosso mundo pequeno, às vezes, nas nossas ideias, precisamos nos abrir para os outros, um pouquinho mais, ampliar um pouco os espaços. Eu acho que é esse o convite que o Alex está fazendo com essa pergunta para mim, para nós todos, né? Esse momento histórico, ou sabemos nos dar as mãos, né? Como disse Camila, para todos estarmos juntos, ou nós vamos perder muito espaço. E chega de perder lutas, chega, nós precisamos nos estar unidos neste ano, nos próximos, para que possamos vencer esse conservadorismo tão entranhado na nossa sociedade e possamos dar fim, não é? Finalmente, por abaixo essa estrutura que nos está oprimindo hoje, que nos está perseguindo, como estão perseguindo professores, não é? E isso está na hora de dar fim. E, para isso, precisamos estar unidos. Para mim, eu acho que esse é o grande chamado que a pergunta me desperta. A unidade na diversidade, para podermos vencer o atraso no qual nos afundamos nos últimos tempos. Obrigada, professor Moacir Gadotti. Agora, nós gostaríamos de apresentar para vocês, assim como esse trabalho do memorial virtual, ele começa antes desse momento, né? Já lá atrás, com o acervo de Paulo Freire organizado no Instituto Paulo Freire, a gente vai aperfeiçoando com o tempo e com as possibilidades. Nós, daqui para frente, também temos o desejo de dar continuidade, como, por exemplo, a Tatiana, que eu já comentei aqui, que ela diz, quem tiver material pode encaminhar, então o nosso desejo é de enriquecendo cada vez mais esse trabalho. E, nesse sentido, o Alencar vai apresentar para nós o que está no nosso horizonte aí como continuidade desse trabalho,
tá? Então, a palavra agora é com o Alencar. Ok, Ângela, obrigado. Na verdade, a gente está dando continuidade por meio também de um projeto de pesquisa que vai tratar da continuidade da atualização do acervo. Só que não a atualização agora na parte de sistema, na parte de ferramenta, que era o DSpace. Nesse caso, a gente vai tratar da parte da alimentação de conteúdos. Então, a gente está aqui com 3 alunas da pedagogia que vão se envolver com isso, que é a Elaine Silvino, a Maria Aline e a Isa, que vão nos ajudar a fazer toda a inserção de uma série de materiais que a gente recebeu durante esses anos e que precisam estar disponíveis no acervo. Então, por isso mesmo, são muito bem-vindas essas contribuições de novos materiais, de novas descobertas. Vez ou outra a gente se pega navegando no YouTube e encontra um vídeo novo que uma universidade digitalizou e disponibilizou no YouTube, mas que não está no acervo. Nesse tempo todo foram muitas teses e dissertações produzidas, inspiradas em Paulo Freire, que não estão no acervo, artigos que foram descobertos, entrevistas, um material riquíssimo, não é, Ângela, que veio do Conselho Mundial das Igrejas. Então, tudo isso a gente precisa disponibilizar no acervo. Além disso, como eu mencionei, a continuidade desse trabalho no glossário, né? Isso também está no nosso horizonte para esse próximo ano, né? Agora de agosto, quando inicia o novo projeto de iniciação científica, até julho. Da parte da atualização do glossário, os trechos que a gente vem a encontrar, enfim. Então, a ideia é dar continuidade a esse processo. E queria também agradecer, como a Angela também já fez, e ratificar, na verdade, né, a parceria com a nossa querida Fernanda Soares, né, Fernanda, que foi vice-coordenadora do projeto na época, que montou toda essa parte do acervo digital, a Sônia que coordenava o centro, e coordena, né, o centro de referência Paulo Freire, né, então foram pessoas importantíssimas, né, nesse processo aí, junto com uma série de alunos também, né. Acho muito importante, Ângela, reiterar essa força dos alunos, né, que com certeza sem eles a gente não teria feito tudo que a gente fez, né. Então, muito obrigado a todos os alunos que estão aí assistindo, né, mérito de vocês, né, nessa condução desse trabalho, nessa realização de hoje, tá? Era isso, gente. Obrigado. Isso mesmo, Alencar. Acho que todo o nosso reconhecimento aos estudantes, que tem sido absolutamente o trabalho deles de extrema importância. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns deles, e também na Cátedra Paulo Freire da UFAP, né, que está aí se estruturando, e a alegria, o depoimento dos alunos, de falar do orgulho deles, de estar contribuindo com esse trabalho na terra de Paulo Freire, né, contribuindo para dar continuidade ao legado dele. Então, nosso profundo agradecimento a cada um desses estudantes, envolvê-los para que essas gerações deem continuidade, né, a esse trabalho. Então, nosso agradecimento à equipe docente da UFAP, aos estudantes envolvidos no projeto. Em cada página do trabalho aparece o nome da equipe. Quando as pessoas forem pesquisar, deem uma olhada, né? Reconheçam essas pessoas, que é muito importante esse trabalho. E, nesse sentido, o Alencar já falou, o Anderson já falou, do que a gente espera fazer, dando continuidade à divulgação, à democratização do acesso, do acervo de Paulo Freire a mais pessoas. Quero falar de 2 iniciativas também do Instituto Paulo Freire agora, nesse sentido de celebração do centenário de Freire e de dar continuidade ao legado dele. Nós estamos com uma campanha chamada Paulo Freire Sim.
essa campanha, ela pretende continuar esse esforço, né, de tornar conhecido o legado dele. Ela está no contexto da celebração do centenário e, principalmente, afirmar Paulo Freire diante desse cenário de tantos ataques e de tantas notícias falsas em torno do legado que ele nos deixou, depreciando esse legado. Então, essa campanha, a gente pede o apoio de cada um de vocês, ajudem-nos a divulgar. Por meio dessa campanha, nós pretendemos aperfeiçoar ainda mais o acervo, o Memorial Virtual Paulo Freire. Está previsto, se nós conseguirmos os recursos, está previsto continuar a parceria com a Universidade, a UFAP, e a gente aprofundar ainda mais esse trabalho, envolvendo os estudantes, para a gente criar, por exemplo, o que o Anderson afirmou, a rede freiriana, a comunidade freiriana. Nós queremos criar um aplicativo que facilite as pessoas se cadastrarem em instituições e essa rede, essa comunidade se encontrar, né? Nós temos aí o trabalho da Sheila Secom, que é do Instituto Paulo Freire, que vem coordenando a Unifreire. Nós recebemos visitas no Centro de Referência Paulo Freire, já passaram pelo centro mais de 5.400 pessoas, representantes de mais de 45 países, pessoas interessadas no pensamento. A gente quer colocar essas pessoas em conexão, para a gente compartilhar experiências, compartilhar reflexões, aprender junto, aperfeiçoar e atualizar e dar continuidade ao legado de Paulo Freire. Então, essa campanha, ela vem para a gente poder criar essa rede. Nós queremos criar um site do centenário de Freire, um site onde a gente possa agregar todas as iniciativas que estão existindo em torno das celebrações do centenário de Freire, e que as pessoas possam autonomamente cadastrar a sua atividade e um ficar sabendo da atividade do outro, participar, colaborar. Nós temos também uma jornada especialmente preparada para essa campanha, para falar do legado, do pensamento de Paulo Freire. Então, nós pedimos a contribuição de vocês para essa jornada já mencionada aí pela Fran, também a Francisca Pini, também educadora do Instituto Paulo Freire, diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire, que reforçou, pediu o apoio aí à campanha Paulo Freire Sim. Por favor, contribuam, participem, ajudem a divulgar. E além da campanha, nós estamos com outra atividade, que são as jornadas do centenário de Freire. Nesse movimento de fazer contraposição àqueles que tentam desqualificar as contribuições de Paulo Freire, nós organizamos atividades pela EAD freiriana, mostrando a importância, reforçando a importância, tornando conhecidas as contribuições de Paulo Freire. E nós estamos organizando jornadas do centenário de Freire. Nessas jornadas estão participando educadores do Brasil, mas também fora do Brasil. Posso citar, por exemplo, como educadores do Brasil que estão participando da jornada, o Sérgio Haddad, que está aqui conosco na live. Agradeço a presença dele aqui na live e agradeço também, mais uma vez, a participação dele nas jornadas Centenário de Freire. Além do Sérgio Haddad, nós temos o Walter Corran, nós temos Arthur Ornelas, nós temos Marcela Gajardo, Danilo Streck, nós temos a Silvia Manfredi, do IPF Itália, Luísa Cortesão, do IPF Portugal. Então, são pessoas de diversas partes do mundo contribuindo com as jornadas Centenário de Freire. Convidamos vocês a participarem, a se inscreverem, a estarem conosco nessas atividades. Então, mais uma vez, encerrando aqui, aí eu passo também as palavras finais para o professor Moacir Gadotti, para o Alencar,
para a Camila, mas já agradecendo a colaboração antecipadamente de vocês na divulgação da jornada Centenário de Freire e também da campanha Paulo Freire Sim. Estejamos juntos, como diz o professor Carlos Rodrigues Brandão, que, aliás, é outro que está participando também da jornada de Centenário de Freire, ele sempre diz, estivemos juntos, estamos juntos, estaremos juntos, e que a gente esteja junto na campanha e na jornada. Nós contamos com a contribuição de vocês, porque é dessa forma que a gente também tem mais condições de manter vivo e continuar o legado de Freire, tá bem? Eu passo agora, então, a palavra ao professor Moacir Gadotti para a sua saudação final, e depois, na sequência, a Camila e ao Anderson, tá bem? Obrigado, Ângela. Eu não queria que fossem as palavras finais. Queria continuar pela emoção que tive esta manhã com essa exposição do Anderson, mostrando um belíssimo trabalho, único, reforço isso. A Ângela falando dessa campanha, a Camila do retorno à Universidade de Paulo Freire, já está na universidade, mas eu insisto nesse momento em que nós estamos vivendo. A minha palavra final é de esperança, porque contra a morte, essa necrofilia que vem de um projeto de destruição das pessoas fisicamente, quando se destrói o emprego, quando se destrói as relações, se destrói com mentiras, com falsas notícias, com fake news, né? Com essa capacidade demoníaca de fazer com que as pessoas se autodestruam por dentro, por serem manipuladas, massificadas, né? Essa domesticação que é feita das mentes, do coração de tantas pessoas. A esse ódio, a esse gabinete do ódio, nós estamos oferecendo um gabinete de esperança, né? Através de atividades como essa que estamos fazendo hoje nessa live, e através desse memorial, que não é um monumento estático a Paulo Freire, é, sobretudo, um instrumento de luta para um outro Brasil possível, necessário e urgente. Obrigado. Obrigada, professor Moacir Gadotti. Agora, a Camila, com a sua saudação final, por favor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, o momento de estarmos aqui juntos, nesse contexto, e lançando este memorial e iniciativas e proposições de que nós estamos resistindo, né? Não estamos observando a história, estamos participando desse momento e queremos juntar mais gente, juntar mais pessoas, para que a gente possa mobilizar cada vez mais no sentido de buscar uma sociedade justa. Então, e só para encerrar, Ângela, porque fiquei emocionada com as suas palavras também, eu queria citar a Clarice Lispector, que nessa hora eu acho que tem muito a ver com esse nosso movimento aqui, e ela diz: em cada palavra pulsa um coração, escrever é tal procura de íntima veracidade de vida, vida que me perturba e deixa o meu próprio coração trêmulo. Eu estou com o coração trêmulo e de mãos dadas a todos e todas presentes aqui nesse momento. Obrigada, Camila. A Alencar, agora, sua fala, sua saudação final. Também queria agradecer muitíssimo, né, a confiança
tanto do Instituto, mas de toda a comunidade freiriana internacional que tem sido depositada nesse trabalho que a gente tem feito. Reiterar os meus agradecimentos aos nossos estudantes, aos professores envolvidos, a esse espaço que a gente teve aqui de compartilhar. A gente espera de que, com o acesso ao Paulo Freire, mais pessoas possam, de fato, tomar, né, consciência e, enfim, poder lutar contra todas essas injustiças e desigualdades sociais, né? Entendo que o acervo, né, o acesso à obra de Paulo Freire, mais facilitado, ele tem esse poder, né, esse poder de nos transformar e de nos educar para essa transformação social tão necessária nesses tempos atuais. Então, muito obrigado a todos, tanto pela audiência quanto pelo espaço. Nós também agradecemos a toda a equipe do Instituto Paulo Freire, né? Ao Plínio, a Simone, Janaína, Paulo Padilha, a Sheila, a Sônia, o professor Moacir Gadotti, todos nós aí envolvidos nesse trabalho. Novamente, à universidade, à UFAP, ao professor Anderson, a toda a equipe, que nos emociona pela dedicação, pelo carinho com que fazem esse trabalho. Camila, obrigada por estar conosco neste momento. E, mais uma vez, a cada um de vocês aí presentes, que se conectaram conosco neste momento, para compartilhar conosco deste lançamento, e que a gente possa continuar esse trabalho. E aí eu reforço o pedido de apoio à campanha Paulo Freire Sim, a participação das jornadas do centenário de Freire, e que sejam muitas as iniciativas de celebração do centenário, e que a gente possa agregar essas iniciativas, né? Nós estamos em contato com a Jaqueline Freire, da Universidade Federal do Pará, nós estamos em contato com a Edith, que está aqui conosco também, da Paulo Freire, Café com Paulo Freire, da Bahia, e tantas outras pessoas participando o CAAL, com a campanha Paulo Freire Vive, né? Então, todas essas iniciativas de extrema importância para a gente fazer essa contraposição a esses que são do gabinete do ódio. A Maria José, que está aqui conosco, ela falou assim, ela escreveu aí no comentário: nós somos do gabinete da esperança, do gabinete do amor. Então, é isso, e são com essas palavras da Maria José Vasconcelos que eu, mais uma vez, agradeço a presença de cada um, e que a gente seja portador da esperança, que a gente seja portador e tenha a coragem de amar sempre. Obrigada pela participação de cada um. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.